Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu recebi a semana passada um doente de 22 anos de idade que referia queixas de sensação de dor no peito, não é? Uma dor que ele caracterizava como queimação, e ele sentia que sempre que ele fosse para deitar, ele tinha na verdade a sensação de que os alimentos saíam do estômago para cima, portanto do estômago para o esôfago, mas ele nunca chegou a ter, portanto, a saída dos alimentos para a boca, e que sempre que ele tivesse essa sensação ele tinha dor tipo queimação muito intensa. Pronto, eu trago essa discussão aqui na verdade para dizer que o mais provável é que este doente tenha mesmo a chamada doença do refluxo gastroesofágico. Vamos então hoje falar um bocadinho sobre esta mesma doença, um bocadinho sobre o conceito, as causas, o diagnóstico, quais são os exames complementares que devem ser solicitados em face ao doente com esta sintomatologia, bem como enunciarmos aqui algumas complicações que podem de facto resultar se esta doença não for tratada, e também estabelecer aqui um conjunto de orientações que tem a ver com o tratamento, quer farmacológico, quer não farmacológico. Bem, a título de conceito, costuma-se dizer que a doença do refluxo gastroesofágico é, na verdade, um conjunto de sinais e sintomas que decorrem, portanto, da passagem do conteúdo gástrico, do conteúdo do estômago para o esôfago, que pode acarretar sintomas que resultam de alterações do esôfago ou não, e que podem de facto apresentar também alguma lesão estrutural ou não. Depois vamos perceber exatamente porque que é assim. Em termos de epidemiologia, é uma doença que pode atingir tanto homens quanto mulheres, mas existem determinados fatores que de facto podem propiciar o aparecimento da mesma, nomeadamente a obesidade, o facto de se usar roupas muito apertadas que aumentam a pressão dentro do abdômen, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo do tabaco, o consumo ainda de determinados alimentos como chocolates, e também para determinados doentes que tomam determinados medicamentos podem de facto apresentar-se com esses sintomas que caracterizam então a doença do refluxo gastroesofágico. Portanto, um doente com doença do refluxo gastroesofágico pode evoluir de três maneiras diferentes, nomeadamente, nós podemos ter doença do refluxo gastroesofágico não erosiva, que é aquela em que o doente tem sinais e sintomas do refluxo gastroesofágico, portanto, quando nós realizamos a endoscopia digestiva alta, este doente não apresenta, portanto, lesões sugestivas da doença do refluxo gastroesofágico. Portanto, o facto de não apresentar lesões no esôfago não exclui necessariamente a doença do refluxo. Estes doentes normalmente têm uma evolução minimamente benigna, mas existe aquele outro grupo de doentes que têm de facto doença do refluxo com alterações ao nível do esôfago, que é a chamada doença do refluxo gastroesofágico erosiva, e temos aqueles doentes que, se não forem tratados, então podem evoluir para a chamada doença do refluxo gastroesofágico com alterações histológicas, caracterizando então o esôfago de Barrett, que é a transformação do epitélio pavimentoso estratificado, que é normal para o esôfago, em epitélio do tipo intestinal. Ok? Portanto, essas são as três formas. Fixe aí, que é a doença do refluxo gastroesofágico não erosiva, a doença do refluxo erosiva e o esôfago de Barrett. Em termos de diagnóstico,
Pronto, um doente com doença do refluxo vai apresentar essencialmente sinais que podem ser considerados típicos, nomeadamente a sensação de dor retroesternal em queimação, também chamada de pirose retroesternal, que é aquela sensação em que o indivíduo tem no peito em queimação, como se fosse queimadura mesmo. Ele diz que tem dor, mas que essa dor assemelha-se à queimadura, ok? E tem também a chamada regurgitação ácida, ou seja, a sensação que ele tem da passagem do conteúdo alimentar do esôfago do estômago para o esôfago portanto, uma sensação de acidez, tá? É um conteúdo ácido que sai do estômago para o esôfago. Esses sintomas normalmente costumam se agravar nos períodos noturnos, tá? Naquele momento em que o indivíduo vai deitar-se, portanto, começa a ter uma piora desses mesmos sintomas. Se a doença do refluxo não for tratada, ela costuma evoluir, tá? Aí nós temos a transformação do epitélio normal para um epitélio do tipo intestinal. Essa condição chama-se esôfago de Barrett, mas se esta situação não for controlada, ela então pode evoluir do esôfago de Barrett para neoplasia, para tumor maligno do esôfago, aqui falando propriamente do adenocarcinoma esofágico, que é uma situação grave e que pode de facto levar a óbito se não for feito o diagnóstico precoce e se não forem tomadas medidas afins. Tá bom? Essas são as principais complicações: a transformação do epitélio normal em Barrett, bem como a transformação do Barrett em adenocarcinoma esofágico. Em termos de tratamento, na verdade o tratamento tem aqui duas grandes balizas, dois grandes pilares. Portanto, por um lado, orienta-se um conjunto de medidas ao doente para levar a alterações no estilo de vida, no que tem a ver com o que comer, quando comer e, portanto, essas medidas consubstanciam-se essencialmente em evitar todos aqueles fatores de risco que propiciam o aparecimento dos sintomas. Quais? Parar com o tabagismo, parar mesmo, parar com o consumo de bebidas alcoólicas, evitar alimentos gordurosos, porque exacerbam, pioram os sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, evitar substâncias que diminuem a pressão no esfíncter esofágico inferior, nomeadamente quais? O consumo de bebidas carbogaseificadas, o consumo de chocolate, o consumo de grandes quantidades de alimentos ricos em proteínas. Daí que para essas situações também orienta-se o doente para fraccionar a dieta, comendo em pequenas porções, mas várias vezes ao dia, pode ser de 3 em 3 ou de 4 em 4 horas, a depender da disponibilidade do doente. É recomendado que este doente não coma 30 minutos antes de ir dormir, de tal maneira que o seu jantar tem que ser um bocadinho mais cedo, por volta das 17, 18 horas, para um indivíduo que vai, por exemplo, dormir às 22 horas, que vai à cama às 22 horas, porque com o estômago cheio a tendência é, então, o conteúdo que aí está não digerido refluir para o esôfago. Uma dica importante é que todo doente que tem doença do refluxo gastroesofágico deve elevar, não é, a cabeceira da cama num ângulo de mais ou menos
30 a 45 graus, portanto, de maneiras que a cama fique mais ou menos nesta posição, conforme eu estou aqui a mostrar com esta esferográfica. Portanto, isso vai fazer com que, se a cabeça estiver aqui e os pés estiverem aqui, muito dificilmente o conteúdo do estômago vai então refluir para a porção superior do tubo digestivo. Portanto, mudança de comportamentos em relação à dieta e em relação a outros hábitos é muito importante para assegurar o sucesso do tratamento. Para o tratamento farmacológico propriamente dito, nós portanto, normalmente costumamos a receitar os chamados inibidores da bomba de prótons, que são fármacos que vão ter um controlo sobre a produção do ácido do estômago. Aí estamos a falar de todos os fármacos da família do omeprazol, do esomeprazol, do pantoprazol, do rabeprazol e, portanto, outros que podem por aí surgir. A depender dos sintomas, as doses podem variar de 1 vez a 2 vezes por dia, mas o que se preconiza mesmo é, perante a presença desses sintomas, procurar a ajuda de um médico para poder então orientar de forma correta, para poder medicar de forma correta, de forma então a se prevenir as complicações que podem ser extremamente desagradáveis para a vida do doente. Ok? Portanto, era isto que nós tínhamos para dizer. A doença do refluxo gastroesofágico é uma condição que deve merecer a nossa atenção, porque as repercussões podem ser gravíssimas, levando mesmo ao aparecimento de câncer do esôfago, que na maior parte das vezes é diagnosticado de forma muito tardia e que na maior parte das vezes os doentes evoluem mesmo para situações não muito boas, ok? Fica aí a dica, muito obrigado, continue a seguir o nosso canal e daqui então ao próximo tema, ok? Tchau, tchau, fiquem com Deus.